Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece aqui no canal, eu sou Camila Ribeiro, responsável aqui pelo Guia Intercâmbio, e a ideia é trazer para vocês informações sobre o universo do intercâmbio, mas um pouco diferente. Eu venho auxiliá-los a planejar, a fazer a viagem do intercâmbio com maior facilidade. Então, hoje eu estou trazendo aqui o quinto passo para planejar o seu intercâmbio. Eu já falei dos 8 passos de maneira geral, você confere aqui no card. Já expliquei o que é intercâmbio para você entender de fato o que é esse tipo de viagem. E também já falei dos 8 passos detalhadamente do 1 ao 4, que é o país que você vai escolher, o tipo de intercâmbio, quanto tempo você vai ficar e quando você vai fazer sua viagem. E agora a gente vai entrar na parte do orçamento, que é um pouquinho mais burocrático, mas é importantíssimo para que o seu intercâmbio saia da maneira mais perfeita possível. Gostou do assunto? Se interessou? Então não sai daí que depois da vinheta, que é rapidinha, a gente já vai falar disso. Muito bem, galera. Então eu vim falar sobre o orçamento. A gente sabe que existe, sim, bolsas de estudo para quem está fazendo intercâmbio, para quem está fazendo viagem internacional. Existe, é real e eu vou trazer isso depois, porque mesmo com a bolsa você precisa se alimentar, você precisa andar pelos locais, você quer visitar alguns pontos turísticos, então tudo isso requer algum dinheiro dependendo de onde você for e dependendo do que você for fazer, certo? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa considerar, você vai fazer a sua viagem por conta ou você vai fazer a sua viagem pela agência de intercâmbio? Conselho que eu te dou de graça, não vai custar nada para você. Se você nunca fez um intercâmbio e você não tem segurança total para fechar o seu intercâmbio por conta, procure uma agência de intercâmbio e feche com eles o pacote da sua viagem. Por quê? Porque a segurança que eles vão te dar é muito maior do que se você fizer por conta e ter que correr atrás de todas as burocracias. Agora, se ainda assim você quer fazer por conta, tranquilo, faça por conta e aí mais pra frente eu trago vídeos explicando como você pode resolver todas essas pendências, todas essas questões. Mas, no geral, faça pela agência de intercâmbio se você nunca fez. Se você já fez pela agência, você já sabe como funciona, você já sabe como é a experiência, então vale a pena sim investir no intercâmbio por conta. Mas a agência de intercâmbio vai te dar a segurança de fazer o intercâmbio sem complicação e sem preocupação. Porque às vezes você não conhece, você fica inseguro, então essa segurança a agência de intercâmbio vai te dar com certeza. Eu sei porque eu já fiz nas duas modalidades, com a agência e por conta. E eu posso garantir, as duas formas de você fazer intercâmbio são válidas e muito apreciadas, tá? Não tem discriminação em nenhuma delas. Muito bem, dito isso, considere no seu orçamento, se for pela agência, a taxa da agência, que não é caro, geralmente é barato, só que é feito em dólar, tá? Então considere isso. Você está indo viajar para estudar ou você está indo viajar para trabalhar ou para mochilar, para passear? Ou é uma viagem de turismo, você está indo passear e conhecer lugares específicos? Se você está indo para estudar, coloque no orçamento o preço da escola, o preço do curso, o preço do que você vai precisar para estudar no lugar. Se você está indo trabalhar, considere o valor que você precisa colocar na sua conta para quando você for viajar, você comprovar a renda. Geralmente, o lugar que você vai cobrar isso na moeda local, então coloque no orçamento a moeda local, serve também para o curso que você vai fazer, porque provavelmente você vai mais para frente, você está planejando agora para ir mais para frente, então considere que a taxa de câmbio vai oscilar. Se você já converte agora, talvez você tenha diferença mais para frente, de mais e de menos. Então, faça essa cotação com a moeda local. Feito isso, escolha aí o lugar que você vai ficar, a estadia. Então você vai ficar no hotel, no hostel, em casa de família, em república, que a gente conhece aí como os apartamentos juvenis, né, as residências estudantis. Então considere tudo isso para que você coloque no orçamento o valor da estadia, que geralmente é cobrado ou por mês ou por semana. Se você vai fazer o intercâmbio pela agência, já vai cobrar o pacote inteiro do tempo que você vai ficar. Então considere tudo isso. E aí você coloca também aí no seu orçamento a passagem aérea e o transporte que você vai ter, se for mochilão, entre os lugares que você vai conhecer, e se for para ficar, o transporte que você vai precisar no dia a dia para se locomover.
Se você tiver uma alternativa para o transporte que não precise pagar, melhor ainda. Mas considere tudo isso, tá? Considere trem, considere avião, considere o ônibus, considere tudo. Coloque no seu orçamento tudo isso. De preferência na moeda local ou em dólar. A passagem aérea é geralmente em dólar, porque depois eles convertem e aí você vê a taxa quanto vai ficar. Mas para você ter uma base aí, é melhor colocar em dólar, porque geralmente é o valor que fica mais estável. Coloque também no seu orçamento a alimentação. Por quê? Porque você precisa saber quanto você vai precisar para comer. Verifique se na sua hospedagem está inclusa a alimentação, a refeição. Se tem meia pensão ou não, considere tudo isso. Porque se tivesse, já está no lucro que sua hospedagem já vai te dar metade da refeição do dia ou a refeição completa do dia. E considere se você vai ficar no local que você está hospedado bastante tempo ou não. Eu explico mais para frente um pouquinho da minha experiência com tudo isso. Considere também no seu orçamento a documentação necessária. Por quê? Tem documentação que é específica. Documentação que precisa ser traduzida, documentação que precisa de carimbo específico, então você vai ter que pagar tudo isso. E o visto? O visto, se você precisar tirar, ele é cobrado na moeda local. Então considere também no seu orçamento que você tem que pagar o visto. O visto é pago e esse dinheiro você vai ter que pagar na moeda local. Se você for ver, você vai ter que converter em real e quando você converter em real, aí você vai ver que fica um pouquinho maior o preço. Outra coisa que precisa ser levada em consideração, seguro de viagem. O seguro de viagem é importantíssimo. Eu vou explicar mais pra frente a experiência com isso, por que é importante, por que você deve ter. Muito bem. Mas considere porque é obrigatório, inclusive, para você entrar em outro país. Você precisa ter um seguro de viagem, tá? Outra coisa que é importante também você colocar no seu orçamento são os passeios, porque você com certeza vai querer conhecer tudo que tem no lugar. Óbvio, você já pesquisou tudo isso, como a gente já falou nos outros vídeos. Então inclua no seu orçamento as atrações que você tem interesse em conhecer, que você precisa pagar, que seja pagar o transporte para ir até lá, mas considere no seu orçamento tudo isso. E também tenha em mente que você precisa de dinheiro para alguma emergência que surgir. Então, tenha um dinheiro extra. Se essa emergência não surgir, você vai gastar para comprar lembrança para a família para trazer para casa. Não precisa ser lembrança grande, tá, pessoal? Pode ser chaveiro, já tá ótimo, tá? Muito bem. Então, eu considerei todos esses aspectos aqui do orçamento, porque eu já fiz intercâmbio, como falei, pela agência e por conta. Então, pela agência, eu gastei um valor X, mas eu fiquei menos tempo. Gastei bem menos, porque eu fiquei menos tempo. Da segunda vez, era um orçamento maior, porque eu ia ficar mais tempo. Então, pela agência, ficaria um pouco mais elevado. E parece que não, mas 6 meses dá um custo bastante considerável. Principalmente pelo fato de que o visto que eu ia obter não me dava direito a trabalho. Então, eu precisava considerar aí que eu não podia trabalhar, que eu não ia ter uma renda extra. Eu falei para vocês sobre a alimentação também, que é importante você considerar, porque você precisa comer e você precisa saber quanto você vai gastar. Eu cheguei à conclusão que fazer a minha própria comida era mais barato, porque o pacote de macarrão custava centavos e o pote de molho custava 2 libras, então dava para comer tranquilo. Não é a refeição mais indicada, mas era o que tinha para comer. E legumes e frutas também, que são baratíssimos, então comia bastante, comia muito. Então você considera tudo isso. Comer fora, comer em restaurantes, comer em pubs, era muito caro. Eu estava numa região que era uma região de rico, então lá tudo era muito caro. Seguro de viagem é importante, porque pode ser que você precise. Eu não conheço ninguém que precisou de seguro de viagem durante a viagem. Prazer, eu precisei, agora você conhece. Eu usei o seguro viagem porque 2 meses depois que eu tava lá, eu torci o tornozelo e eu precisei de atendimento médico. E eu não podia usar o atendimento médico público, porque o meu visto não me permitia isso, e tem tudo isso também. Então, como eu tinha o seguro, eu liguei para o seguro, foi o atendimento em português, eles ligam para o hospital, eles agendam tudo para você, você só vai no hospital e resolve o seu problema. Então, por isso é importante você fazer, sim, o seguro viagem. Hospedagem. A minha hospedagem dava direito a café da manhã. E aí, depois do almoço e a janta, eu fazia a minha própria comida no hostel. E da primeira vez que eu fui, eu fiquei em casa de família, eu tinha direito a todas as alimentações, café da manhã, almoço e janta,
porém eu não ia para casa, então eu avisava quando eu ia para casa para jantar ou não. É isso, pessoal. Lembrando que você pode falar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, se ficou dúvida, eu espero ter esclarecido todas elas. Pode ser que ficou um pouco confuso, é um pouco mais burocrático mesmo, então não hesite em procurar a gente aqui, ó, Instagram, Facebook, deixar a sua mensagem, deixar lá o seu comentário, a sua sugestão, as dúvidas que você tenha, o que você quer ver também, o que você quer de informação, quem sabe eu não posso te ajudar. A gente se vê no próximo vídeo e com informações sobre a documentação. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!